Meus amigos e minhas amigas, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós todos tenhamos esse glorioso amor que o Senhor Deus demonstrou por cada um de nós pecador, e Ele entregou o seu único Filho para resgatar o seu povo que um dia Ele tinha prometido. E vamos meditar na palavra de Deus, ali no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, que se diz assim, a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita em nós a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso, dá-nos hoje e a cada dia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados e queridos ouvintes, meus amados amigos e ouvintes da palavra de Deus, quando sonhamos com algo, os nossos olhos ficam fixados no objetivo e traçamos os caminhos para chegar até o fim. Mas nós preparamos para todos os possíveis obstáculos. E os nossos corações e pensamentos e palavras se transbordam de esperança. E todavia, cada gota dessas expectativas vai escorrendo e secando com o passar dos tempos. Os olhos embaçados já não conseguem enxergar o futuro e mesmo o presente torna-se amargo. E em propósito final, qual era mesmo o nosso alvo? Porque muitas vezes nós traçamos planos em nossa vida individualmente. Nós não buscamos naquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente que nós pensamos. Meus amados irmãos, meus queridos amigos e amigas, eu estou aqui alertando a cada um, porque os dias vão passando. Hoje amanheceu um dia quente, um dia saudoso, seco, sem nenhum alarme de tempestade. Mas e amanhã? Como será?
Porque quando sonhamos com algo, nossos olhos ficam fixados nos objetivos e traçamos os caminhos para chegar até o fim. E será que nós vamos conseguir chegar até o fim individualmente, sozinho, sem ajuda de ninguém? Porque o que fala aqui ainda, vou repetir outra vez, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nós opera. Porque ainda existe algo, ainda existe alguém que está ao teu lado para te dar a mão, para te socorrer, para te proteger, para te salvar, para tirar desse abismo infinito que você olha ao seu redor, não vê nenhuma segurança. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, se você ainda não tem alguém que possa confiar para te proteger de todos os mal, eu convido a você a chegar até Cristo, a chegar até o Senhor Jesus, que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós primeiro temos que chegar no Senhor Jesus. Nós temos que nos humilhar como Ele foi humilhado, ali perante aqueles homens cruéis, que não deram nenhuma chance para Ele explicar alguma palavra. Mas Ele já tinha explicado tudo e ainda está explicando tudo para nós nos dias de hoje e vai continuar até o dia que o Senhor Deus permitir, que nós ouvimos, mas se nós não damos atenção, meus amigos e minhas amigas, nós vamos estar perdidos. Não vai ter solução para os nossos problemas depois, porque ainda agora, nesse momento, está tendo a solução. Porque na Bíblia está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E é neste sentido, e é neste objetivo que o Senhor Jesus Cristo demonstrou grandeza e honrou seu Pai que o enviou por mim e por você. Meus amigos e minhas amigas, vamos observar o que é o mundo. O mundo talvez ele possa te oferecer algo que você vê com os seus olhos. Você fala que é uma grandeza imensa. Tudo aquilo que o mundo está te oferecendo, que parece e que é algo muito bom. Mas, meus amigos e minhas amigas, a palavra de Deus diz que o mundo é enganoso, Satanás é enganoso. Satanás engana qualquer um com as suas mentiras, porque ele é o pai da mentira. Mas depois, no fim, nós vamos padecer consequências, porque ele vai destruir tudo aquilo que amamos, tudo aquilo que temos. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, ouvinte que está ouvindo a minha voz pela primeira vez, ouça a palavra do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Meus queridos amigos, meus amados irmãos, a boa notícia é que
chamamos de Pai, aquele que criou o tempo. E mesmo assim que estejamos perdidos, sem visão, Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado no presente e nos espera com o futuro nas mãos. Porém, mas precisamos estar preparados para receber mais do que pedimos ou mais do que pensamos. Certo de que o sim dele pode ser diferente do que a nossa intimidade e existência que imaginamos. Porque muitas vezes nós queremos, nós vivemos de qualquer maneira. Muitas vezes nós fazemos crueldade para com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Porque a palavra de Deus diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Será que nós temos esta capacidade? Será que nós estamos seguindo este desejo que Deus está oferecendo a você, a mim? Quantas pessoas a gente se encontram de qualquer maneira, de qualquer forma, desejando alguma coisa de nós, pedindo alguma coisa de nós. E quantas vezes nós viramos as costas? Quantas vezes nós até desfazemos, ignoramos aquilo que elas estão fazendo? Isso pode que Deus está fazendo isso para provar a nossa consciência se nós verdadeiramente amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque nós temos que pensar no dia de amanhã. E amanhã? O que vai ser de mim se eu não tiver Deus? Se eu não tiver aceitado? Se eu não tiver feito conforme o Senhor me ordenou? Será que eu vou viver nessas mesmas condições que esse meu próximo está vivendo? Nós temos que pensar todas essas coisas, mas nós não pensamos, nós deixamos de lado, porque muitas vezes nós somos ignorantes, passíveis de qualquer coisa, mas nós não damos crédito no que a palavra do Senhor nos diz. Meus amigos e minhas amigas, hoje é o dia em que você pode meditar e olhar a sua vida, o que você já passou até aqui, o que você já fez, o que você já viveu. Será que esse passado se torna um espelho para você ver como você é, como você foi? Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus amados irmãos em Cristo Jesus, vamos fazer algo para agradar o nosso Deus. Porque quando nós amamos o próximo, nós não estamos agradando o nosso próximo. Nós estamos agradando a Deus. Porque Ele inspirou o apóstolo para escrever essas palavras, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento do Senhor. Porque como podemos amar a Deus, que nós não vimos,
Nós nunca vimos Deus. E nós não amarmos o nosso próximo, que todos os instantes nós estamos vendo, nós estamos convivendo com ele. Será que isso dá para pensar? Porque como vamos amar a Deus se nós odiamos o nosso próximo? A palavra de Deus, ela mostra a realidade da vida, o que ela é. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Mas Abraão sonhou com um descendente. Deus deu um grande povo. José queria ser o chefe de sua família. E o Senhor o fez governador do Egito. Ruth saiu de Moabe em busca de pão e ganhou uma família. Ana queria apenas um filho. Ela foi presenteada com um grande sacerdote Samuel e outros Davi se contentava em ser um bom pastor para as suas ovelhas. E foi apacentar um povo em Israel, os judeus que orava por um Messias, libertador político. Mas Jesus desceu do trono para quebrar de uma vez por todas as maldições da morte eterna e da separação de Deus. Quantas coisas nós vimos. Diz que Abraão sonhou com um descendente. Deus deu um grande povo. José queria ser o chefe da sua família. O Senhor o fez governador do Egito. Por que que tudo isso aconteceu na vida desses homens? Porque eles creram que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Veja quão redentora é a promessa, o plano que Deus faz em sua vida, segundo o poder que opera em nós. É Ele quem nos dá esta grandeza, é Ele que nos supre toda a esperança para que possamos vencer a batalha e vencer o inimigo que quer que nós ficamos distante de Deus. Mas Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo sempre, é o qual devemos sempre crer, sempre viver ao lado dele e nunca abandoná-lo.
Os nossos caminhos parecem tortuosos e os desertos nunca chegam ao fim. Isso é o que nós pensamos. Mas é nessas horas que o nosso Pai prepara o nosso coração para receber o mais daquilo que vai além da nossa compreensão. É o que você está pedindo, é o que você está esperando. Que tal deixar seus sonhos nas mãos de Deus e abrir os braços para receber muito mais do Senhor Deus? Porque Ele já deu tudo o que você precisava, o que você sonhava, o que você queria. Ele deu o seu Filho para que viesse aqui neste mundo como um homem pecador. Mas o pecado nunca teve a liberdade de pousar sobre ele, de pousar em seu coração, em sua vida, em sua mente. Sempre ele estava reagindo contra o pecado. Veja algo que aconteceu quando ele foi batizado. Ele foi ao monte e lá ficou 40 dias e 40 noites orando e jejuando, agradecendo a Deus e pedindo sabedoria para que ele nunca fosse laçado pelo inimigo. Mas mesmo assim o inimigo, com toda a inveja, olhou no Senhor Jesus e viu que o seu rosto estava abatido, porque ele era ser humano igual a nós também. Ele foi enviado como ser humano, igual a um ser humano. E ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Certamente o seu rosto ficou desfalecido e o inimigo viu. Agora eu vou aproveitar a fraqueza dele e tomar em minhas mãos. E ele disse ao Senhor Jesus, se ele estava com fome, por que ele não pegaria aquelas pedras e transformasse em pão para saciar a sua fome? E sabe o que ele disse a Satanás? Ele disse que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, e aqui está escrito da mesma forma, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meus amados amigos, irmãos, vamos observar diligentemente o que essas palavras diz, porque ali o Senhor Jesus, ele estava certamente com fome, com sede, mas ele não deu ouvido o que o diabo lhe falou. Ele ainda expulsou Satanás da sua presença e disse que só a Deus o adoraria, que só a Deus dava louvor e que só a Deus nós podemos ouvir. Mas Satanás, ele é insistente na sua vida e na minha vida também. E ele faz tantas coisas que nós, muitas vezes, nós perdemos até o rumo para onde estamos indo. E se nós não acordar, nós estamos caminhando ao lado dele para um caminho que nunca tem volta. Mas ainda hoje, a palavra de Deus está dizendo para você:
Eu sou o Senhor seu Deus. Eu posso todas as coisas. Esse é o nosso Deus, o qual nós devemos perseverar, o qual nós devemos buscar a cada instante, a cada minuto. Veja o que aconteceu no mundo. Apareceu uma doença terrível que jamais aconteceu no mundo o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Nunca aconteceu de fechar o cidadão, de prender o cidadão em sua própria casa e não deixar nem ele trabalhar para ganhar o pão de cada dia para sustentar a sua família. Veja, isto é obra do diabo, isto é obra de Satanás, porque ele quer vencer de qualquer maneira. Ele não quer perder, mas ele já está perdido em nome do Senhor Jesus Cristo. E que assim seja. Meus amados e amigos ouvintes, eu fico por aqui e que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra, que ela possa achar lugar em seu coração e você possa se tornar um filho de Deus, crendo na sua palavra. Isso é o que o nosso Deus, o nosso amado Criador, deseja de cada um de nós. E que assim seja. Amém.